E quando eu vi que a Vida Nova ia lançar o Hábitos da Mente, né, a vida intelectual como chamado cristão, eu fiquei doido para adquirir esse livro. Estou feliz demais com ele aqui em mãos. E eu queria justamente começar a entender um pouco mais sobre o que ele quer dizer aqui com respeito a pensar melhor. Porque você falou aí, né? O James Sire é alguém muito focado em cosmovisão. E aqui ele vem mostrar a importância de você entendendo uma cosmovisão cristã, você entender que você serve a Deus também, pensando melhor, né? Então, como é essa importância de pensar melhor? Como isso ajuda a glorificar a Deus? Muito boa pergunta, Saor. Esse livro, Hábitos da Mente, a vida intelectual como chamado cristão, do Sire, é um livro que ele segue a mesma esteira aí de reflexão do Sertillanges, né? Eu acho que a contribuição que ele faz é de outra natureza, né? O Sertillanges, ele é inspirador. Agora, o Sire, além de ser inspirador, ele dá alguns insights, como o Sertillanges também deu, né? Alguns insights práticos que eu acho que acabam sendo interessantes, sobretudo para a tradição protestante, né? Para aqueles que são de tradição evangélica, etc. Né? Há que se aprender tanto com Sertillanges como com Sire. E é por isso que eu acho que essa obra do Sire vem com uma contribuição interessante, porque trata de questões muito peculiares também da nossa seara. A questão da cosmovisão é uma questão tipicamente protestante, Saor. O Sire, ele vem de uma tradição de pensadores que, desde James Orr, que trouxe a teoria da cosmovisão para dentro do contexto da vida intelectual protestante, né? Ele vem dessa tradição de gente que vem pensando com James Orr, depois Kuyper de um lado, né? Doiverd do outro, pensadores aí como o Carl Henry, posteriormente, né, e outros que veiculam o tema da cosmovisão e trazem para a esfera da reflexão de uma maneira bastante impressionante. Carl Henry, por exemplo, que foi extremamente influenciado pela teoria da cosmovisão do James Orr, ele foi um intelectual brilhante, né? Foi editor, por exemplo, da Christianity Today, teve uma influência enorme. Se você lê os livros dele, é um intelectual de ponta, muito refinado. E você vê que esses caras, então, eles perceberam que para pensar de uma maneira em que aqueles desafios do ceticismo moderno não sucumbam nossa fé, né? É necessário, em primeiro lugar, trabalhar bem os pressupostos do próprio pensar. Então, é como se fosse... uma coisa é você pensar a vida, outra coisa é você pensar sobre o pensar a vida, entendeu? É uma espécie de metapensamento. Sabe a ideia do metateatro? Você tem o teatro, é o que o Paul Husser faz com as obras dele, né? Você tem o teatro e você vai a uma peça de teatro cuja a encenação é um teatro. Sim. Entende? Então, o pensar do pensar é uma coisa importante, porque, em geral, a gente pensa, né? A gente não fica se debruçando sobre as categorias do pensar. Né? O que é necessário para pensar? Existe algum critério para pensar? Ou seja, desde pequenos... Como pensar melhor, né? Exato. Desde pequenos a gente já pensa, a gente já sabe o que é o pensar, porque a gente já usa a mente. Né? Sim. Mas o pensar melhor, como você disse, ele pressupõe um aprendizado técnico, inclusive. E é isso que eu acho que o Hábitos da Mente do Sire propõe. Propõe para aqueles que são dados ao pensamento e que descobriram que o pensamento ele se torna muito mais profundo quando a gente rega a nossa mente com a literatura. Eu estou falando aqui de romance mesmo, dos clássicos, né? Quando a gente rega a nossa mente com a filosofia, quando a gente rega a nossa mente com os conhecimentos universais que são importantes para a formação de um pensador. Quando você rega a mente com essas informações, você tem instrumentos para pensar, mas você precisa também de rigor para esse pensar. Você precisa estabelecer
contextos para esse pensar. Você precisa estabelecer um hábito, você precisa estabelecer um padrão de excelência, você precisa, para estabelecer esses padrões de hábito e de excelência, você precisa de espaço para pensar, você precisa de rotina, você tem um monte de outras coisas que precisam acontecer para que você seja um intelectual. Porque pensar, todos pensam. Agora, pensar sobre o pensamento, e pensar melhor, é para aqueles que realmente se engajam na batalha, como o Sarri costuma dizer, na batalha pela mente das pessoas, que é sempre uma batalha de pressupostos, uma batalha pela cosmovisão, uma batalha que envolve os fundamentos últimos do próprio pensamento.